Você ora, mas parece que está falando sozinho. Essa dor ela é muito mais comum do que você imagina e ela atinge muitos cristãos e através desse vídeo eu quero trazer uma palavra que vai abençoar o seu coração, trazer direcionamento para a sua vida, para que você possa ter restauração da sua vida de oração e você possa começar a ouvir as promessas que Deus tem para a sua história, tem para a sua casa, tem para a sua vida. Então, fica comigo até o final deste vídeo, que eu quero liberar 2 segredos bíblicos que estão na palavra, que talvez você não tenha percebido, para te ajudar a avançar para o próximo nível, para a próxima estação da sua vida. Te vejo depois da vinheta. Graça e paz, Ranieri Rodrigues aqui, e é um privilégio estar com você nesse vídeo de hoje. Antes da gente avançar sobre como que nós podemos ouvir a voz de Deus, como que Deus pode responder às nossas orações, né? Eu queria trazer 2 princípios que nós vamos nos basear durante todo esse vídeo. E eles estão em Jeremias 33:3 e João 10:27. Jeremias 33:3 fala assim, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. João 10:27 fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Nós vemos aqui princípios de relacionamento, aonde nós oramos, Deus nos responde, aonde nós clamamos, Deus ouve a nossa petição, aonde nós aprendemos a ouvir a voz de Jesus, aonde Jesus faz com que nós venhamos segui-lo através da doce voz do Mestre. Então é importante entender que a oração é um relacionamento que nós desenvolvemos com Deus. Muitos de nós aprendemos que oração é só petição, é só pedir, é só buscar, bater e bater e abrir-se-vos-á. Mas a questão é muito mais além do que isso. A oração, ela precisa ser gerada com base em relacionamento, com base em busca, com base em gerar uma intimidade. Uma oração respondida tem alguns princípios, nós vamos aprofundar isso. Nós vamos ver o que impede, por exemplo, alguém de ter a sua oração respondida. Então, para que a gente possa avançar, eu preciso que você entenda que oração é relacionamento. E relacionamento gera intimidade. E essa intimidade, consequentemente, gera o discernimento e a sensibilidade de nós começarmos a entender como é que funciona esse diálogo entre nós e Deus e como que as nossas orações são respondidas. Explicado isso, agora eu vou te falar algumas coisas que você precisa entender sobre oração. Primeira coisa que eu queria que você entendesse é que Deus fala de várias formas, mas a forma principal com a qual ele vai falar comigo e com você é através das Sagradas Escrituras. A palavra de Deus, ela tem como objetivo comunicar ao nosso espírito as verdades divinas. Se você meditar na palavra, se você orar, se você clamar, se você buscar a face de Deus, se você se debruçar em conhecer a palavra, você vai ver que automaticamente Deus vai começar a falar com você, vai começar a responder alguns anseios da sua alma, vai começar a responder alguns anseios da sua vida, vai começar a trabalhar no seu coração, vai começar a gerar coisas, esperança, vida, vai começar a gerar algo em você, que é uma transformação. Porque existem pessoas hoje angustiadas, porque existem pessoas hoje debaixo de ansiedade, porque elas não estão meditando na palavra, entendendo os projetos e os planos que Deus tem para a vida deles. Você sabia que existe uma promessa para você nas Sagradas Escrituras, mas para isso você precisa abrir a Bíblia, meditar, ler, se debruçar, porque Deus tem coisa linda, maravilhosa para entregar para você. Segunda forma que Deus fala com você, pode já estar falando com você e você talvez não esteja percebendo, é através da paz de Cristo. Em algumas versões fala da paz de Deus. Em Colossenses 3,15, eu vou ler para você, diz assim, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Existem outras passagens, por exemplo, Filipenses 4,7,
Romanos 16, 20 e 1 Tessalonicenses 5, 23, que fala sobre a paz de Deus. Essa paz, ela aparece quando nós nos debruçamos na palavra, quando nós meditamos na palavra, quando nós entramos em um processo de oração e às vezes orando até mesmo a palavra. Eu aconselho que você ore a palavra. Você pode pegar, por exemplo, o Salmo 91 e orar em primeira pessoa, declarando sobre a sua vida. E após essa oração, uma das respostas de que Deus aceitou a nossa oração é a paz. É o fato de ficarmos em paz com aquilo que Deus tem respondido ao meu e ao teu coração. Então, uma vez que você medita nas Sagradas Escrituras, automaticamente a paz de Cristo começa a ser gerada em você. E isso é um treino. No primeiro dia talvez seja difícil, no segundo talvez comece a já diminuir a dificuldade. A partir do momento que você ganha uma constância em meditar nas Sagradas Escrituras, Deus vai começar a gerar paz no seu coração. Isso já é uma resposta. Quando você tiver que tomar uma decisão difícil e você, depois de orar, sentir paz, já é uma resposta. Depois que você clama, ora, adora a Deus no teu momento de oração e você sai daquele lugar carregado de paz, você já recebeu uma resposta de Deus. Deus já ouviu o teu clamor, Deus já ouviu a tua oração. Talvez você esteja passando despercebido dessa coisa maravilhosa, que é a paz de Cristo. É a paz que o mundo não pode dar, só Deus pode dar para nós. Terceira dica, silêncio com propósito. Deixa eu te falar, depois que Deus fala conosco, uma das coisas que mais nós precisamos treinar é a quietude. A quietude em depois de nós louvarmos a Deus, lermos a palavra, meditarmos na palavra, é descansar, é nos aquietar para poder ouvir a doce voz do Espírito Santo. Deus não consegue falar a uma mente agitada. O Senhor não consegue falar com uma mente ansiosa. Nós precisamos voltar a desacelerar, a nos aquietar na presença de Deus. Que você possa, em nome de Jesus, ter um tempo de quietude na presença de Deus para que você possa ouvir aquilo que Ele tem para você. Quantas vezes depois de orar, a gente não pega o telefone, não sai andando, resolvendo coisas? Acorde mais cedo. Tenha disciplina para você poder guardar tempo para buscar a Deus, para que você possa meditar com qualidade, sem pressa. Marque um período da sua manhã ou antes de dormir para você poder fazer o seu devocional, para você ter o seu momento de oração. Se reúna com a sua família, volte o seu coração para um tempo com Deus, sem liturgia, sem regras, simplesmente se ajuntem, nem que seja no sofá, na cama antes de dormir, leia uma palavra, leia um versículo, orem uns pelos outros, aquiete o teu coração e Deus vai falar com você. Agora, você precisa ficar atento também porque existem coisas que atrapalham você ouvir a voz de Deus. Atrapalham você a fazer com que as tuas orações elas atinjam os céus. É o que nós chamamos de obstrução espiritual. E eu vou trazer a primeira obstrução, o primeiro impedimento das tuas orações serem ouvidas. Primeiro impedimento, pecado não confessado. Queridos, se existe algo que impede a nossa oração de romper, se existe algo que impede a nossa vida cristã de frutificar, é uma vida de pecado não confessado. A Bíblia diz que aquele que confessa e abandona alcança misericórdia. A Bíblia diz que aquele que tem uma vida de santidade, esse verá a Deus. Sem santidade é impossível ver a Deus. Então nós precisamos colocar a nossa vida no altar. Nós precisamos buscar uma vida de santidade. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar aos marcos antigos, a uma vida com propósito na presença de Deus. O pecado, ele tem o poder de nos afastar do Senhor. O pecado tem o poder de nos esfriar. O pecado tem o poder de gerar carnalidade na minha vida e na sua vida. Então, um pecado não confessado, uma vida que está distante do Senhor,
Não, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Para que você ouça a voz de Deus, é preciso purificar o teu coração. E você começa esta purificação pelas Sagradas Escrituras, pela Palavra de Deus. Permita com que a palavra lave o seu coração. Ao orar, confesse. Tenho ódio de alguém? Estou praticando tal pecado? Estou fazendo tal coisa que desagrada o Senhor me perdoa. Imediatamente, a graça e o favor de Deus vão te alcançar. O perdão de Deus vai ser derramado sobre você. Se perdoe. Se perdoe. Perdoe as suas falhas, os seus pecados. Perdoe-se. Aceite o perdão de Deus. Você vai começar a ouvir imediatamente a doce voz do Espírito Santo aquecendo o teu coração e derramando graça sobre você. Segundo impedimento, segunda obstrução espiritual que pode atrapalhar a sua vida, um coração endurecido. A Bíblia diz em Hebreus 3,15, eu vou ler para você. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Querido, deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus, em muitos momentos, nos confronta. A palavra de Deus, ela vem para separar juntas e medulas. A palavra de Deus vem para corrigir a minha rota e a sua rota. Quando você ouvir a palavra, seja de um pregador, seja da própria Bíblia, em que você sente que o Espírito Santo está confrontando o teu coração para você ter uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, aceite isso. Não endureça teu coração. Permita-se ser passado pela mão do oleiro. Permita-se passar por uma mudança, um momento onde Deus vai transformar seu coração. Porque tem bênção esperando para você depois desse processo. Não se trata de viver uma vida de sofrimento. Se trata de viver uma vida com propósito. Aonde você vai poder enxergar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus através de um tratamento divino no seu coração. Permita com que a palavra corrija você, para que você possa ouvir a voz de Deus. Terceira obstrução, ou terceiro impedimento espiritual para que faz com que você não ouça a voz de Deus. É uma expectativa errada. O que é isso? Ouvir somente o que quer ouvir e não aquilo que precisa ouvir. Nós precisamos aprender a ouvir aquilo que é necessário para que gere uma mudança e não sair fazendo simplesmente o que quer. Ou ouvir, selecionar aquilo que quer ouvir. Não, porque isso aqui eu não quero, porque eu não preciso mudar. Meu querido, isso atrapalha a sua vida espiritual. E às vezes você não está ouvindo as respostas de Deus na sua história, na sua vida, porque você está selecionando aquilo que você quer ouvir. Existem coisas na palavra, como eu falei anteriormente, que elas vêm para tratar o nosso coração. Aceite esse processo. Não selecione aquilo que você deseja ouvir. Ouça a palavra de Deus, leia a Bíblia, deixe Deus trabalhar no seu coração e você vai ver coisas lindas e maravilhosas acontecerem na sua história e na sua vida. E para você que ficou aqui até o final, eu quero te entregar não 2 segredos, mas 2 direcionamentos divinos para o seu coração, para que você tenha uma vida de oração frutífera e você possa ouvir a voz de Deus e você possa se derramar na presença de Deus e você possa começar a ter respostas para entrar na nova estação. Deus tem uma nova estação na sua história. Deus tem uma nova estação na sua vida. Ele precisa somente que o seu coração esteja disposto a obedecê-lo. Então, quero te entregar a primeira orientação divina. Ore a palavra diariamente. Eu falei um pouco mais cedo nesse vídeo para que você possa orar a palavra. Abra no Salmo 91, por exemplo, é um salmo muito famoso, por isso que eu estou usando ele. Para que você possa declarar com ousadia a palavra de Deus, abençoando o seu dia. Não fique só no Salmo 91. Salmo 128 é maravilhoso. Você pode declarar como se estivesse orando em primeira pessoa. Declare, ore, profetize a palavra dentro da sua casa, no quarto do seu filho, na sala, na cozinha, em todos os ambientes. Ore a Bíblia e veja milagres de Deus, respostas divinas entrarem na sua casa. Um segundo conselho que eu te dou é desenvolva uma vida de oração não só com pedidos, querido. Guarde tempo para escutar a voz do Senhor. Se aquiete. Aquiete a sua mente. Aquiete o seu coração.
Como eu falei anteriormente, se você tem uma vida muito agitada, a minha orientação é que você acorde mais cedo, se possível, ou antes de dormir, separe um tempo para que você possa se aquietar, você e a sua casa, e juntos meditarem na palavra e ouvirem a voz de Deus. São duas orientações que eu tenho certeza de que se você praticar, se você fizer isso, algo que vai orientar a sua vida, você vai ter uma vida, não somente uma vida de oração, mas uma vida de respostas, uma vida de discernimento, uma vida de maturidade em Deus, uma vida onde você vai conseguir atravessar as dificuldades que você vem enfrentando e você vai sair do outro lado vitorioso através da palavra, você vai sair do outro lado maduro, porque Deus está trabalhando ao seu coração, e você vai sair do outro lado sensível à doce voz do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, espero ter te ajudado, segue o nosso canal, nós nos vemos no próximo vídeo, querendo Deus, um forte abraço e não se esqueça, governante é aquele que governa a sua vida, governante é aquele que permite que Deus governe o seu coração, para que ele possa governar a vida espiritual da sua casa, governar a sua vida, governar os seus negócios, governar tudo aquilo que Deus colocar na sua mão com amor, com carinho, com responsabilidade, porque Deus tem algo reservado para você. Que Deus te abençoe e eu te vejo no próximo vídeo.